Questão na tela. Pedro possui um terreno no formato de triângulo isósceles no litoral sul de Pernambuco. O metro quadrado desse terreno vale R$ 9.660. Sabendo que a altura relativa à base é igual a 5 metros e os lados congruentes medem 13 metros, qual o valor do terreno de Pedro? Ai, Pri, que questão mais boba de triângulo isósceles. O triângulo isósceles eu sei o que é. É aquele triângulo que tem lá a base com a medida e os outros dois lados têm a mesma medida, né? Dois lados de mesma medida e a base tem uma medida diferente. Beleza, tá corretíssimo. Vou colocar aqui um triângulo. Considerem aí que esse triângulo seja um triângulo isósceles, tá bom? E aí a gente vai colocar essas informações que a gente tem aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem, vamos deixar aí esse valor de metro quadrado guardadinho. Olha, a gente tem que a altura relativa à base, então vou pegar aqui uma canetinha, a altura relativa à base, ó, essa altura aqui, com relação à base, gente, é de quanto? 5 metros. Vou colocar aqui, ó, a altura, 5 metros, tá bom? E os lados congruentes, né, os dois ladinhos aqui que tem a mesma medida, medem 13 metros. Vou colocar, ó, 13 metros. Sempre atentos a que a unidade de medida. Eu tenho que a altura é 5 metros e tenho que o lado é 5 metros, tá? Aqui a gente não precisou se preocupar com conversão de unidade de medida. Lembra que na questão anterior a gente transformou, né? Litro para mililitro, então fiquem atentos. Gente, essa altura aqui com relação à base, ela forma um ângulo de 90 graus, certo? Eu quero saber, gente, o metro quadrado desse terreno. Metro quadrado é área, tá? A área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Olha quanto conceito aí eu tenho. São conceitos fáceis, mas eu tenho que saber, tá? Base vezes a altura dividido por 2. A altura eu tenho, a base eu não sei quem é, tá? Essa altura, gente, ela dividiu aí a base em dois segmentos, né? Dois pedacinhos aí de mesma medida. Então, se eu tenho aqui X, aqui eu também tenho X. Tá certo? Beleza? A questão é, que medida é essa? Aqui no enunciado, o enunciado não me informa que medida é essa. O que é que a gente vai utilizar para descobrir esse valor aí que eu chamei de X? Você pode chamar do que você quiser. Eu vou usar o quê? O Teorema de Pitágoras. E o que é que o Teorema de Pitágoras diz? Ó, aqui eu tenho... Estão vendo que eu tenho um triângulo retângulo? Não é? Ó, o que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Professora, quem é a hipotenusa, gente? Hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 90 graus está aqui, ó, a hipotenusa fica do lado oposto. Ou você pode pensar também que é o maior lado do seu triângulo retângulo, tá? Lembrando que triângulo retângulo é o triângulo que tem aí um ângulo de 90 graus, tá certo? Foi muita coisa para vocês? Deu para recapitular, deu para revisar alguns conceitos de geometria? Escreve aí no chat, daqui a pouco eu vou olhar, tá bom? Então, vamos aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, ó. Eu tenho a hipotenusa, que é esse lado maior, elevado ao quadrado, que é igual à soma, né? Vai ser uma soma aqui do quadrado dos outros lados, que são os catetos, beleza? Então, vai ser o 5 ao quadrado. E esse outro lado aqui, ó, que eu não sei quem é, eu quero saber. Então, vai ser quem? X ao quadrado, tá bom? Gente, 13 ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13, que é igual a
169. E 5 ao quadrado, muita gente escreve aqui 10. Não tá correto. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, tá? Que é igual a 25 mais x ao quadrado. Esse 25 que tá aqui, a gente joga ele para cá na operação inversa. Ele tá somando x ao quadrado, vai passar subtraindo. Então, eu tenho aqui, ó, 169 menos 25, que é igual ao x ao quadrado. Gente, vou organizar aqui. X ao quadrado vai ser igual a 169 menos 25, que é igual a 144. Operação inversa da potenciação é a radiciação. Se eu tenho expoente 2, eu passo para um radical, né? Para uma raiz quadrada. O índice 2 da raiz quadrada é aí, né? Graças ao quadrado do x ao quadrado, tá bom? Então, bora lá. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144. Gente, nessa questão, a gente tá lidando com unidade de medida. Então, quando a gente lida com unidade de medida, idade, a gente não considera resposta negativa, né? A gente não pode ter a medida aí de menos 100 metros. Não pode. Então, a gente só considera a resposta positiva, que é... Qual é a raiz de 144? 12. Então, nesse caso aqui, ó, x é igual a 12 metros, tá certo? Então, a gente descobriu aqui quanto equivale esse x, que é 12. Se esse x aqui, gente, é 12, esse aqui também é igual a 12, tá? 12 o quê? Metros, tá bom? Vou colocar aqui metros para ficar certinho. E agora, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa calcular a área desse terreno. Por quê? Porque agora a gente tem todas as medidas, tá certo? Então, vou apagar aqui essa primeira parte, que a gente só fez o quê? Descobrir qual é a medida, tá? Lembrando que aqui, agora, a gente tá com todo o tempo do mundo, eu explico bem devagarzinho. Na hora da sua prova, você pode fazer aí mais rápido, tá bom? Então, bora lá. Como é que a gente vai calcular a área do triângulo? Vai ser a base. Gente, a base... Não tem, eu tenho 2 pedacinhos com 12 metros cada um. Então, eu vou ter que somar, né? 12 mais 12 são quanto? 24 metros. Base vezes altura. Altura de 5 metros dividido por 2, tá? Olha, 24 vezes 5 é igual a 120. Como é que eu sei? 20 vezes 5 são 100. 4 vezes 5 são 20. Então, 120 dividido por 2. 120 dividido por 2, 60. A área desse terreno é de 60 metros quadrados. É isso que a questão está perguntando? Não. A questão está perguntando quanto vale esse terreno. Cada metro vale quanto? R$ 9.660. Quantos metros eu tenho? 60. Então, vamos fazer a conta. Olha, R$ 9.660, que é o valor de 1 metro quadrado desse terreno. Eu vou multiplicar pela quantidade de metros quadrados que eu tenho. Acabei de descobrir que são quantos? 60. Ó, coloco aqui do ladinho, tá? Por quê? Esse zero eu não preciso fazer 0 vezes 0, 0 vezes 6, 0... Não. Multiplicar aqui, ó. Coloco o zerinho do lado. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Coloco 3 aqui. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. Tá bom? 9 vezes 6, 54. 54 mais 3, né, gente? 57. Não é isso? 57. Ou seja, o valor do terreno é de quanto? R$ 579.600. Alternativa
B.